Olá, meus alunos. Bem, fechando agora esse conjunto de aulas a respeito de introdução à dualidade, como parte do nosso curso de programação matemática, eu vou mostrar para vocês algumas relações que eu havia falado lá naquele primeiro slide da primeira aula, que uma das funções da gente estudar teoria de dualidade é saber características de um problema analisando o outro, certo? Então a gente vai ver que existem alguns teoremas, alguns resultados teóricos que nos fornecem ferramentas valiosíssimas para a gente afirmar o quão difícil ou se existe, até em alguns casos, se existe ou não solução de um problema sem ter que analisá-lo diretamente, só olhando o dual dele. Ou, se for o caso, olhando o primal, falando sobre o dual. Certo? Como um primeiro teorema, para a gente analisar as características de primal e dual, a gente pode ver o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho um problema primal diferente de vazio, ou seja, quando eu falo que o meu problema primal P é diferente de vazio, significa que existe uma solução factível para esse problema. Existe uma solução que obedece a meu conjunto de restrições a x igual a b, x maior ou igual a zero, ok? Isso aqui é minha hipótese. P diferente de zero, existe a solução factível para o primal. Se o meu primal não tem solução ótima, ou seja, se o meu primal é diferente de vazio e ele não tem solução ótima, significa que a minha f de x tende a menos infinito, certo? Então eu falo o seguinte, se meu primal P não tem solução ótima, meu primal P não tem solução ótima, se somente C, o meu dual é igual a vazio, certo? Veja a força e a implicação desse teorema. Eu tenho que garantir que minha região factível do primal é diferente de vazia e que ele não tem solução. Logo, existem infinitas soluções ótimas ou problemas sem soluções ótimas. Então, se isso ocorrer, eu posso afirmar categoricamente que o meu problema dual é igual a vazio. Para a gente ilustrar esse teorema, veja, eu vou mostrar um exemplo. Exemplo não é uma forma de você provar um teorema. Você não prova um teorema a partir de um exemplo, mas um exemplo ajuda a ilustrar o que o teorema está querendo dizer. Então, olha só. Suponha que eu tenho um primal dado por maximize x1 mais x2, menos x1 mais x2 menor ou igual a 1, x1 menos 2x2 menor ou igual a 1, x1 e x2 não negativos, certo? Um bom exercício, ó. Olha para esse problema primal, pega a tabelinha ou então transforma para a forma padrão e tenta converter para o dual, para ver se vocês estão realmente pegando esse automatismo, esse conhecimento de pegar um problema primal e converter no dual, certo? Se eu fizer essa conversão, eu vou obter esse dual aqui, ó. Veja, o problema de max primal, dual é mínimo, certo? Um o inverso do outro. Então eu tenho aqui meu problema dual, certo? Olha para vocês, dá uma olhada para vocês verem esse resultado nesse exemplo aqui, ó. Veja, ó, o meu primal, a região factível é diferente de vazio, correto? E eu tenho infinitas soluções ótimas. Se vocês traçarem o vetor gradiente, vocês vão ver que ele está apontando para 1, 1, certo? Como é o problema de max, então eu vou seguir o sentido do vetor gradiente, certo? Para maximizar essa função. Traçando as curvas de nível da função, vocês vão ver que vão ter infinitas curvas de níveis tocando perpendicularmente o meu vetor gradiente, certo? Então, meu problema não vai ter solução ótima. Ele tem infinitas, né? Para cada ponto ótimo que você achar, sempre vai ter um melhor, certo? Diferente do que ocorre aqui no meu dual, ó. O meu dual, eu tenho essa região factível igual a vazio, porque eu não tenho intersecção dessas duas retas definidas nesse problema aqui. Então, esse é um exemplo, apenas para ilustrar uma aplicação desse teorema, certo? Só para a gente ver que realmente, quando eu tenho um primal diferente de vazio, o meu dual, diferente de vazio e sem solução ótima, né, com infinitas, o meu dual vai ser vazio. Por outro lado, eu posso ter a outra análise, ó, o contraponto. Eu posso pensar o seguinte, ó. Suponha que o meu problema dual tenha solução factível, certo? Então, o meu dual é diferente de vazio. Se o meu dual não tem solução ótima, ou seja, ele tem solução factível, mas ele não tem solução ótima, é um exemplo parecido com o que a gente viu no teorema 1. Só que nesse caso, o meu dual vai tender a infinito, certo? Se o meu D não vai ter solução ótima, se somente C, o meu primal foi igual a vazio, certo? Então, um teorema parecido com o anterior, só que agora a gente parte da análise do dual, certo? Um exemplo, ó, para ilustrar esse teorema. Suponha que o meu primal seja esse, certo? E o meu dual seja esse aqui do lado. Novamente, ó, uma boa ideia. Pegar esse problema aqui
tentar converter nesse usando a tabela, ou então transformando em forma padrão. Ou pegar esse lado aqui, ó, e converter no primal. São dois exercícios muito válidos para quem está introduzindo nessa parte de dualidade, quem está tendo contato pela primeira vez com dualidade. Então, ó, vou traçar as regiões factíveis desses problemas. Ó. Claramente, esse problema primal tem região vazia, certo? Não tem como obedecer essas duas restrições ao mesmo tempo. E o meu dual, ó, pegando o meu vetor gradiente, se eu estou minimizando, ó, o meu vetor gradiente ele vai apontar para cima, certo? Como eu estou minimizando, eu vou pegar a direção oposta ao vetor gradiente, correto? E isso vai fazer o seguinte, que essa região S minha que está ilimitada, aqui é como se fosse ilimitado, viu? Só porque aqui eu dei uma truncada aqui no meu desenho. Se vocês pegarem, por exemplo, um GeoGebra, um software igual ao GeoGebra, vocês vão ver claramente o que eu estou querendo indicar a partir dessa imagem que está um pouco truncada aqui. Você vai descer na sua região S e você sempre vai ter um ponto melhor do que você tinha anteriormente. Sempre, sempre. Dado aqui, ó, que o meu lambda 2 ele é menor ou igual a zero, certo? Então, nesse caso, eu tenho uma solução, eu tenho infinitas soluções ótimas, ou seja, o meu problema está sem solução. Ok? Então, é mais um exemplo para elucidar, para ilustrar a relação entre primal e dual. Certo? Então, se o meu dual tem essa característica, eu não preciso nem olhar para o primal, que eu já sei o resultado sem resolvê-lo. Percebam quão valiosa é essa informação, quão importantes são esses teoremas na hora de caracterizar um problema. Eu posso ter também regiões infactíveis. Por exemplo, eu posso ter o meu primal igual a vazio e o meu dual igual a vazio. Esses dois exemplos aqui, ó, claramente. Ó. Minimize menos x1. 0x1 igual a 1. Impossível, né? Impossível de resolver esse sistema. Mesma coisa do dual, se eu converter. Ó. Maximize lambda 1, 0 lambda 1 menor ou igual a menos 1. Também é uma região vazia, certo? Então, eu posso ter esses dois casos, dois problemas infactíveis. Lembrando que infactível a gente está ligando à não existência de solução viável dentro de um politopo, dentro de um conjunto convexo. Certo? 3 teoremas adicionais para a gente caracterizar o nosso problema primal e dual, certo? O primeiro, olha interessante, a gente está até agora, nos 2 primeiros teoremas, falando de um problema ilimitado, o outro problema vazio, ou se somente C, né? Vice-versa. Agora, eu vou tentar caracterizar de uma maneira que eu consiga qualificar, que eu consiga obter a solução ótima de um problema a partir de outro, a partir do outro problema. Então, o teorema 3 fala assim pra gente, ó, o problema primal, ele tem solução ótima se somente C o dual também tiver, certo? Então, isso é importantíssimo, né? Se um dos problemas obteve a solução ótima, eu já tenho certeza que o outro tem. Não sei a priori, a gente ainda não tem ferramentas suficientes para determinar isso. A gente vai ver mais na frente do curso o teorema das folgas complementares, que é uma ferramenta que a gente pode utilizar para obter o dual a partir da solução do primal. Mas o que esse teorema fala para mim é o seguinte, se eu conseguir a ótima, eu tenho certeza de um problema, eu tenho certeza que o outro também vai ter. Teorema 4, ele aprofunda mais, ele vai me dando um resultado mais valioso ainda, mais forte ainda. Ele fala o seguinte, ó, seja x estrela uma solução primal, seja lambda estrela uma solução dual, certo? Todas duas factíveis, certo? Se a função objetivo do primal for igual à função objetivo do dual, certo? Desses dois vetores de variáveis aos quais eu estou considerando neste caso, eu vou ter que x estrela é a solução ótima primal e lambda estrela a solução ótima dual. Certamente, certo? Esse teorema me garante que isso sempre vai ocorrer. E eu tenho mais ainda. Teorema 5 da dualidade forte, que é o último teorema relativo à otimalidade, à relação de otimalidade entre as duas soluções. Ele fala o seguinte, ó, as soluções x estrela primal e lambda estrela dual ótimas são soluções ótimas se somente C as funções objetivos são iguais. Então, a gente conseguiu, a partir desses teoremas, caracterizar uma forma de encontrar uma solução, de pelo menos identificar se um problema tem solução ótima, se o outro também vai ter, e uma forma de identificar se eu cheguei na solução ótima. Então, se a função objetivo do problema dual e primal forem iguais, então eu tenho imediatamente, por consequência, o primal ótimo e o dual ótimo. Tá ok?
Agora, na sequência, tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Bem, a gente já viu o método simplex, certo? Viu que o método simplex é composto por um conjunto de passos, certo? Pode ter várias iterações, um conjunto de passos. Esses passos são bem determinados. Por exemplo, no primeiro passo eu tenho a obtenção de uma solução básica, factível, que é um vértice no meu politopo. Depois eu calculo, por exemplo, o meu vetor multiplicador simplex, certo? Vou calcular o meu lambda, que vai ser útil para calcular os custos relativos das variáveis não básicas, certo? Para eu saber se vai ter variável não básica candidata a entrar ou não na minha base. Daí eu faço o seguinte, testo, se o custo relativo das variáveis não básicas é maior ou igual a zero, cheguei na otimalidade. Estou levando em conta o problema na forma padrão. Caso contrário, vou calcular uma direção simplex, uma direção a qual vamos deslocar para um vértice melhor. Por último, eu vou fazer o seguinte, dentre as variáveis que são básicas, eu vou testar qual delas vai sair de acordo com o tanto que eu vou andar na minha região factível, com o tamanho do passo que eu vou adotar. Então, eu escolho a direção e ando um tamanho do passo pré-determinado. Correto? Então, durante a execução do simplex, eu tenho aí o cálculo do vetor multiplicador simplex, certo? Que, quando a gente estudou o simplex, era um vetor auxiliar que vai ser utilizado na hora de eu calcular o custo relativo. Mas ele é mais do que isso. A gente vai ver nesse teorema. Esse teorema fala o seguinte, o vetor multiplicador simplex na solução ótima do primal é uma solução ótima dual. Olha que informação importante nesse momento. Agora o vetor multiplicador simplex virou mais do que um vetor auxiliar para o cálculo do custo relativo. Ele virou de fato uma variável dual, certo? E se quando eu chego na otimalidade eu já tenho aquela variável lá. Olha a observação que eu coloquei, ó. Quando a gente não atinge a otimalidade, a gente tem o seguinte, que o custo de uma variável não básica, estou representando por CNJ, custo relativo de uma variável não básica, é dado por essa formulinha aqui, certo? O que significa que lambda T ANJ, a NJ coluna da variável não básica, que eu estou testando no momento, é maior que o custo dela originalmente na função objetivo, CNJ. Essa restrição aqui, ó, lembrando de como que é montado o meu problema dual. Essa restrição indica que o meu problema dual não é factível, certo? Então, quando eu não tenho a otimalidade do primal, eu não estou conseguindo a factibilidade dual, certo? Ah, mas aí que vem a coisa mais interessante ainda. Ó. Por outro lado, quando eu chegar na solução ótima primal, que vai ser quando eu tenho custos relativos das variáveis não básicas maiores ou iguais a zeros, que vai ser dado por essa fórmula, olha o resultado que eu chego, que lambda T ANJ é menor ou igual a CNJ, que é o quê? Condição dual factível. Então, agora as coisas começam a ficar muito mais interligadas. Quando eu consigo otimalidade no primal, eu tenho minha variável dual lambda factível e mais do que isso, de acordo com esse teorema, a solução ótima dual. Ok? Então, todos esses teoremas e resultados teóricos, né, que a gente viu hoje e nas outras duas aulas, serão de suma importância para o entendimento dos outros conteúdos que a gente vai ver ainda no nosso curso de Programação Matemática. Tudo bem? Exercícios, ó. Vou passar um exercício, na verdade. É um exercício, assim, de observação, de análise, não só fazer conta, mas sim de analisar a solução que você tem, a geometria da coisa, a geometria do problema. Vamos olhar o seguinte, ó. O que eu estou propondo é assim, se um dos problemas tem múltiplas soluções ótimas, veja, se um dos problemas tem múltiplas soluções ótimas, não falei nem dual, nem primal, mas se um deles tiver múltiplas soluções ótimas, o que podemos dizer do outro problema? Certo? O outro problema vai ter uma característica em especial. Eu quero saber qual vai ser essa característica. Encontre evidências para a resposta dessa pergunta através do seguinte exemplo. Então, estou dando esse exemplo, certo? Vocês vão resolver esse exemplo, essa solução do primal via um método gráfico. Se quiser treinar o simplex também, o simplex em tabelas ou o simplex convencional que a gente tem treinado desde o início do curso, pode fazer também, é um bom exercício, certo? Mas obtenha a solução ótima através do método simplex ou método gráfico. Obtenha a solução dual via vetor multiplicador simplex, já que a gente tem a informação daquele teorema anterior. E
escreva o dual na forma padrão, para que você confirme sua resposta, tá ok? A partir da hora que você encontrar a solução dual, aí, olhando para a solução dual, você vai entender qual que é a característica do problema dual vai ter com o problema primal, que eu já estou meio que dando a resposta aqui no enunciado, vai ter múltiplas soluções ótimas. Tá ok? Beleza? Então, façam esse exercício, eu disponibilizo posteriormente a resolução para que vocês confiram se o raciocínio que vocês tomaram foi correto. Tudo bem? E durante as próximas aulas, a gente vai estudar teorema das folgas complementares e, mais lá na frente, análise de sensibilidade. Tanto vetor de recursos, vetor de custos da função objetivo. A gente vai fazer uma análise de sensibilidade também de pós-otimização, que aí o dual vai ter um papel assim, fundamental, por meio do dual simplex, certo? E aí vocês vão ver a grande importância, a grande força de eu estudar o meu problema dual. Às vezes, eu acrescentando uma restrição no meu problema original, vai ficar muito complexo eu resolver novamente o problema. Utilizando o dual, basta eu inserir uma coluna a mais no meu problema dual e aí a resolução é muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, mais para frente do curso, a gente vai ver outras aplicações da teoria da dualidade até a gente chegar na segunda parte relativa à programação inteira. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula.